leu esses textos a partir do Êxodo 21 e a gente então tem esses paralelos, né, com Levítico e com Deuteronômio. A gente vai andar nesses 3 livros hoje novamente, porque são os textos que a gente vai estar abordando aqui. Então eu queria que você já deixasse aí, faz aí 3 marcações na tua Bíblia. Vou pedir para todo mundo já fazer. Pega uma folha ou pega um marca-texto aí, vocês vão marcar Êxodo 21, que é o texto principal que a gente tá. Mas vocês já vão entrar lá em Levítico 25, já vai deixar aberto também. Deixa uma marcação para a gente achar bem rápido. E Deuteronômio capítulo 15. Então, Êxodo 21, Levítico 25 e Deuteronômio 15. Coloca aí 3 folhas ou 3 marca-textos ou com as fitinhas da Bíblia, né? Vê aí como fica mais fácil para vocês. Êxodo 21, Levítico 25 e Deuteronômio 15. Graça e Paz Marli, que entrou aí depois, Soninha. Vamos lá? Êxodo 21, eu vou ler novamente e aí eu vou esticar um pouquinho mais do que nós lemos semana passada, tá bom? Então a gente vai ler o 21 de Êxodo até o versículo 11 dessa vez, tá? Então a gente vai esticar um pouquinho mais o capítulo 21 aí. Então Êxodo 21, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes e terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta, como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o seu senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Então nós vamos até aqui, tá bom? Agora passem a página lá para Levítico 25. Eu vou ler os 3 textos para que vocês percebam que eles falam do mesmo assunto e que a gente então vai conversar sobre esse mesmo assunto nos 3 textos. Levítico 25, a partir do versículo 39. Levítico 25, mas vai ser a partir do versículo 39. Levítico 25, 39, e a gente vai ler até o 55, que é o final desse capítulo 25 de Levítico. Levítico 25, do 39 ao 55. Diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e se vender a alguém de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como um trabalhador contratado ou como um residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então, ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos e não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles, vocês poderão comprar escravos e escravas.
Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês. Eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro, ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu. Porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então também está falando sobre a questão dos escravos, né? Agora pula lá para Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15. A partir do versículo 12. E a gente vai ler até o 18. Deuteronômio 15, a partir do versículo 12. Deuteronômio 15, do 12 em diante. Diz assim, Deuteronômio 15, 12. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade, e quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias, dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas, se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Até aqui também. Então vamos lá, gente. Nós estamos entrando num terreno bem pantanoso, né? Vamos dizer assim, bem escorregadio aqui na palavra, que são os mandamentos, os decretos, as leis que o Senhor deixou para Israel, e que algumas vezes a gente entra nesses textos lendo a palavra e a gente questiona algumas coisas, a gente questiona a forma como esse povo viveu, a gente questiona por que Deus permitiu que isso acontecesse. A gente tem esse tipo de questionamento ao ler isso. Pelo menos eu tenho esse tipo de questionamento sempre que leio e olho com esses olhos e faço várias perguntas para o texto, porque esse é o sentimento que a gente tem ao ler um texto como esse. Então, semana passada eu falei um pouquinho sobre isso e queria então entrar nesses 3 trechos que eles falam de uma mesma situação, de um mesmo tipo de lei que o Senhor está dando. E a gente precisa aqui colocar 2 ou 3 parâmetros para a gente entender aqui o que nós vamos começar a ler a partir de agora dentro do livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Parte das leis que nós vamos ler,
elas estão voltadas diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Então são os famosos mandamentos que a gente entende, né? São as famosas leis que vão reger, que vão dirigir a nossa vida espiritual com Deus, que vai nos dizer como é que nós devemos servir ao Senhor. E isso está incluso o capítulo que a gente leu algumas aulas atrás, que é o capítulo 20, que tem os 10 mandamentos. Mas ainda assim, dentro do capítulo 20, que eram os 10 mandamentos, a gente tem lá algumas leis, alguns mandamentos, né? Que é do 1 até o 5, se não me engano, até o 5º mandamento. A gente tem Deus falando do meu relacionamento com Ele, não é isso? Deixa eu pegar aqui capítulo 20. Até o mandamento 4. Então, do mandamento 1 até o mandamento 4, a gente tem Deus falando conosco a respeito de como nós devemos adorá-lo, como nós devemos santificar o seu nome, como nós devemos nos render somente a Ele, como Ele é o único Deus. Então fala de um relacionamento meu com o Senhor. Do mandamento 5º até o 10º, os últimos mandamentos, então, de Êxodo 20, vai falar de um relacionamento com o meu próximo. Então vai falar de como eu devo me comportar a respeito do meu próximo. Então não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Isso tudo tem a ver com o meu próximo. Então é aquela chamada, aquele chamado mandamento na vertical e na horizontal. Como é na vertical? Então na vertical são os primeiros mandamentos, que é eu e Deus, né? Então é o vertical. Essa parte da cruz que é mais longa, né? Você já reparou que a cruz de Cristo, né? Ela tem uma madeira central vertical maior e uma madeira horizontal menor, que foi onde foi os braços. Então, o vertical é bem maior. Então, isso quer dizer que o meu relacionamento com Deus deve ser sempre muito maior do que o meu relacionamento na horizontal com os meus irmãos. O que quer dizer com isso? Não quer dizer que você deve dar mais atenção a Deus do que as pessoas. Não, não é isso. A sua profundidade de relacionamento com Deus precisa ser muito maior para que você então consiga viver os mandamentos da horizontal da melhor forma possível. Então, quanto mais relacionamento no vertical eu tiver, mais relacionamentos saudáveis eu vou ter no horizontal. Então, quanto mais eu falo com Deus, eu me relaciono com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mais comunhão e relacionamento saudável eu vou ter na horizontal, tá? Então, esses são chamados mandamentos que Deus vai dar para nós a respeito de uma vida com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de serviço a Deus. Isso são chamados, por nós, a gente chama isso de mandamentos, as leis de Deus, ok? Mas existem outros 2 tipos de leis que Deus vai colocar aqui nesses livros que a gente vai começar a estudar e que a gente precisa então diferenciá-los, né? Que são as leis civis, que são exatamente como se a gente dissesse você e Deus é 1, 2, 3 e 4. A Daiane está perguntando quantos são os mandamentos entre eu e Deus. Do mandamento 1 até o 4. Depois do 5 ao 10 é você e as pessoas, né? O seu próximo. Então, as outras leis são os outros 2 grupos que a gente vai perceber eles aqui na palavra. Quais são esses 2 outros grupos? São as leis civis. O que são leis civis? São leis de convivência entre comunidade, entre a minha cidade, entre a minha nação, entre o meu povo, né? Entre as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. Então, isso são as chamadas leis civis, né? São leis de convivência em comunidade, ou leis de convivência numa nação, né? As leis que regem uma nação, um povo. Então, são as chamadas leis civis. Deus vai dar muitas leis civis para Israel e para as outras nações que quiserem também servir a Deus, mas principalmente para Israel. Então, Israel vai ter muitas leis civis para seguir
para ser um povo que segue os mandamentos de Deus, que segue as regras que o Senhor está determinando para eles. Então, essas são as chamadas leis civis, ou a Constituição de Israel, vamos dizer assim também, para a gente entender quais são as leis civis que nós temos no Brasil, né? Então, se a gente olhar lá a Constituição do Brasil ou as várias leis civis que nós temos da nossa nação, a gente então vai entender como é que a gente tem que se relacionar com o nosso próximo, né? Como é que as leis do nosso país funcionam. Então, é dessas leis que eu estou falando. Israel também vai ter. E o outro grupo de leis é as chamadas leis cerimoniais. Então, se você estiver anotando aí, então são as leis de mandamentos de Deus com o homem, as leis civis de relacionamento na minha nação, com o meu povo, e as leis cerimoniais, que são as chamadas leis da religião, do judaísmo, né, da forma como Deus vai querer ser servido, de que forma eu devo me relacionar com o meu próximo, mas no contexto da minha religião, da minha comunhão com Deus. Então não fala de um relacionamento íntimo. O primeiro grupo de leis fala de um relacionamento pessoal, né? Então os 10 mandamentos, ele rege leis pessoais, sua com Deus. As leis civis de nós, né? Eu com a minha nação, com o meu povo em geral. E as leis cerimoniais fala de um povo exclusivo, tipo liturgia. Como assim? Abre o áudio e pergunta aí, o que é tipo liturgia? O que você quer dizer? Tipo a liturgia do culto. Ele as leis, como ele quer ser adorado. As leis cerimoniais, isso mesmo. As leis, esse terceiro grupo de leis vai ser exatamente isso. A forma como Deus deseja ser adorado, no sentido de como eu devo me comportar para estar apto ao ministério. Então, por isso que essas leis cerimoniais a gente vai encontrar mais no livro de Levítico. Então, a gente vai encontrar essas leis cerimoniais muito mais no livro de Levítico do que no livro de Êxodo, do que no livro de Números e do que no livro de Deuteronômio. Então, 3 grupos de leis, ok? Então, para a gente poder começar a entender aqui o que a gente vai começar a ler a partir desses capítulos daqui para frente. Então, a gente precisa entender que momento Deus está me dando leis, mandamentos, para eu me relacionar com Ele de maneira individual. Que momento que Deus está falando sobre leis civis e que momento Deus está falando sobre leis cerimoniais, ok? Então, quando alguém lê o Velho Testamento e faz a seguinte pergunta, ou fala a seguinte palavra, né? Ah, mas em Jesus Cristo tudo já foi cumprido, ok? Todo mundo já ouviu isso? Todo mundo já ouviu essa palavra? Em Jesus tudo já foi cumprido. O que tudo foi cumprido em Jesus? O que foi cumprido em Jesus foram as leis cerimoniais. Essa liturgia que a Daiane falou do culto, ok? Então, a forma como Israel deveria se comportar diante de Deus para adorá-lo, para servi-lo, para entrar no tabernáculo, para quem podia e quem não podia, quem era apto e quem não era apto. Essas leis, as chamadas leis cerimoniais, é que foram então cumpridas em Jesus. Porque todo tipo de sacrifício, todo tipo de cerimônia que era feito no Antigo Testamento, ele aponta, ele vai mostrar uma sombra de Cristo. Nós vamos entender um pouquinho isso conforme a gente for lendo essas leis, ok? Então, a gente precisa entender que o que foi cumprido em Jesus não foram nem os mandamentos de relacionamento de Deus comigo, nem de mim para com Deus, e nem as leis civis, ok? As leis civis servem perfeitamente para nós hoje em dia ainda, porque a forma como eu vou me relacionar com o meu povo, com a minha nação, com as pessoas ao meu lado, com os meus vizinhos, com os meus parentes, com os meus amigos, cabe muito bem todas as leis que o Senhor deixou aqui, ok? Agora, as leis cerimoniais, elas realmente foram cumpridas em Jesus, mas elas nos mostram muitos sinais
proféticos, muitas coisas bacanas a respeito de Cristo e a respeito da nossa vida espiritual. Então elas foram cumpridas em Jesus, mas elas nos mostram muitos sinais que a gente precisa se atentar neles. Entendido até aqui? Faz joinha para mim. Tudo bem até aqui? Certo? Tá? Então, já vamos entrar então no texto aqui para nós, os 3 textos que a gente leu, e a gente então vai começar a entender isso. Eu não sei se eu falei para vocês já em algum momento, como chama o primeiro livro da Bíblia, gente? Em hebraico. Alguém lembra quando a gente estudou Gênesis? Quem sabe aí? Como chama o primeiro livro da Bíblia? O livro de Gênesis. Bereshit. Quem foi? Andréia. Andréia gosta de hebraico, por isso que ela já foi na lata. Bereshit, isso mesmo. Então, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, ele chama em hebraico Bereshit. Escreve na sua Bíblia, lá na primeira página de Gênesis, ou na introdução de Gênesis, escreve lá que é legal. Quando você tiver dúvida ou quando você quiser relembrar, você já vai direto na Bíblia, você já vai saber. Bereshit. Como escreve Bereshit? B-E-R-E-S-H-I-T, tá? Então, na transliteração que a gente chama, né? Como é que a gente escreve no português para a gente conseguir ler? Bereshit. B-E-R-E-S-H-I-T. B-E-R-E-S-H-I-T. Bereshit. O que quer dizer Bereshit, gente? Bereshit quer dizer o princípio, ou no princípio. A tradução literal de Bereshit é o princípio. E por que chama esse nome, então? Porque todos os livros aqui, principalmente do Pentateuco, eles têm a ver com a primeira palavra do próprio livro. Então, se você for lá para Gênesis 1:1, vai estar escrito lá: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, dá o nome para esse primeiro livro da Bíblia, que é chamado Gênesis por nós no português, mas que no hebraico é Bereshit, que quer dizer no princípio. Então, vai falar que esse livro, esse primeiro livro da Bíblia, vai nos contar a narrativa de como foi o princípio, o que Deus fez no princípio. Então, vai estar tudo escrito no livro de Gênesis. Então, se a gente quer entender o que o livro de Gênesis conta, a gente precisa entender a própria raiz do nome, né, de Gênesis, que é Bereshit. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? O segundo livro da Bíblia, como chama? Se a Andréia sabe, espera um pouquinho, Andréia, segura aí para ver se... Shemot. Como que é? Shemot. Pode ser tudo isso aí, não tem problema. Shemot, não tem problema, mas é isso. O segundo livro da Bíblia, que é Êxodo, no hebraico, a palavra para Êxodo é Shemot, ou Shemot, né? Eu não sei como é a pronúncia exata, mas é isso aí. S-H-E-M-O-T. Shemot. S-H-E-M-O-T. Shemot. Que quer dizer, vai lá para Êxodo 1:1, segura a página aí, vai. Êxodo 1:1. Tá escrito esse nome desse segundo livro lá também. Tá assim, ó. São estes, pois, os nomes. A palavra nomes aí no livro de Êxodo é Shemot ou Shemot, qualquer coisa assim, tá? Esse nome, esse livro quer dizer nomes. Por que esse livro, o segundo livro da Bíblia, que no português eles colocaram como Êxodo, que significa travessia ou passagem, né? A palavra Êxodo em português significa passagem, travessia, né? Significa isso. Então eles traduziram, colocaram Êxodo para que a gente no português entendesse melhor, talvez, ou eles queriam falar de forma mais fácil para a gente entender no português. Só que para a gente entender o conteúdo de um livro, o seu nome ele faz todo sentido. Sempre que a gente quer saber o conteúdo de um livro, a gente olha o título do livro, né? A gente olha o que está escrito na capa. Então, se eu pegar um livro que está escrito assim, Dinheiro e Deus, do que esse livro vai falar, gente? Do dinheiro à luz da Bíblia. Se eu pegar um livro que fala assim, espiritualidade cristã, do que esse livro está falando? Sobre uma vida de espiritualidade, né?
Então, sempre o livro, ele vai estar na capa, no nome desse livro, o assunto que está sendo, então, colocado ali naquele livro. E nesse livro de Êxodo, infelizmente, minha opinião muito particular, eles colocaram esse nome um pouquinho errado, porque a gente acaba achando que o livro de Êxodo, o foco dele é a passagem, né, de Israel do Egito para a Terra Prometida, quando na verdade não. O foco desse livro no hebraico, o foco da escrita desse livro, do que Deus estava querendo transmitir no livro de Êxodo, nada mais é do que exatamente isso, nome. E o que significa o nome, gente, de uma pessoa? Nada mais é do que a própria identidade da pessoa. Quando uma pessoa quer comprovar se você é quem você está falando, o que ela pede para você? Ela pede o seu documento, ela pede a sua identidade, ok? E o que vai na nossa identidade, gente? O que vai ali naquela carteira de identidade? A nossa carteira de identificação. Vai o nosso nome, vai o nome dos nossos pais, vai o dia que eu nasci, vai a cidade onde eu nasci, né? Então, tem todas as informações ali a respeito da minha identidade, quem eu sou, qual é a minha família, né? Então, o livro de Êxodo, Deus também está fazendo a mesma coisa com Israel. Quando Deus chama Israel para sair do Egito, agora Deus vai começar a dar nomes para eles. Por isso que o livro já começa falando sobre essa questão dos nomes daqueles que entraram no Egito como família, né, de Jacó, e depois Deus vai então trazer de novo à tona essa identidade de Israel. Então o livro todo de Êxodo está tratando muito mais sobre a identidade ou a reputação, é um outro significado da palavra Shemot, que é reputação. Quando a gente quer saber sobre uma pessoa ou sobre uma família, a gente não usa esse termo, a gente fala assim, a reputação daquela pessoa não é muito boa, não. Não é isso que a gente fala quando a gente vai falar sobre alguém? Ou quando alguém te pergunta, fala assim, o que você acha daquela pessoa? Aí você fala assim, a reputação daquela pessoa ali não é muito boa, não. Ou a reputação daquela pessoa é ótima, ela tem uma reputação maravilhosa, a reputação dela é perfeita, né? Então, fala muito a respeito de quem você é, de como as pessoas te veem, ok? Então, o livro de Êxodo está falando sobre isso. Então, tudo que está escrito dentro do livro de Êxodo está relacionado à identidade de Israel, à identidade de um povo, de uma nação que está saindo do Egito em direção à Terra Prometida. E à reputação também deles, ok? Então, o livro de Êxodo é Shemot. E aí a gente vai para o terceiro livro, né? Que a gente começou então agora a ver ele hoje também nessa tradução, que é o livro de Levítico. E aí o livro de Levítico também houve uma tradução para o português que talvez não foi a melhor de todas, né? Mas que eles quiseram no português fazer a gente entender melhor do que se trata esse livro. Então o nome Levítico significa a tribo de Levi, a família de Levi, né? A tribo sacerdotal, né? A tribo levítica, né? Os levitas. Então tá falando sobre isso. Então todo o livro de Levítico está falando sobre uma tribo, que é a tribo de Levi, e sobre o chamado deles. Mas o livro em hebraico não chama Levítico, ok? O nome em hebraico também está lá no primeiro versículo de Levítico. Então, se você tiver com a Bíblia fácil e quiser abrir, lá no primeiro versículo de Levítico tá assim, ó. Na tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então, o livro de Levítico em hebraico chama Vaikra, ok? Vaikra, V-A-I-K de quilo, né? De que bom, R-A-R, Vaikra, ok? Que significa chamado, que é esse chamou. Então, Deus nos dá um chamado, a gente usa muito esse termo, né, para nós também. Olha, qual é o teu chamado, né? Qual é o nosso chamado? Então, essa palavra no hebraico chamado Vaikra. E esse livro, então, de Levítico, ele tem esse nome por causa do chamado que Deus tem na tribo de Levi, na família de Arão, né? Nessa família que vai se tornar
a família sacerdotal, e nessa tribo inteira de Levi que vai se tornar aqueles que vão servir no tabernáculo. O chamado deles era para estar a serviço de Deus e dos homens, né? Eles iam ter todo esse trabalho durante toda a sua vida, e isso permanece até hoje. Então esse livro de Levítico fala de um chamado de Deus para essa tribo. E o outro livro, que é Números, a mesma coisa. Quando a gente olha Números, a gente às vezes até quer pular o livro, não é isso? Quando a gente está na leitura anual, ou quando a gente vai ler a Bíblia, a gente quer dar uma pulada nesse livro, que você fala assim, não quero ler livro de Números não, é só genealogia, é só falando de família, é contagem, número em cima de número, o próprio nome, né, já nos remete a isso. Mas quem tem lido aí o livro de Números, na leitura, com a gente tem percebido o quanto esse livro ele é poderoso, o quanto nesse livro a gente tem um ensinamento poderoso. Porque, na verdade, esse livro de Números, ele vai tratar do povo de Israel, de todo aquele povo que saiu do Egito, de forma muito prática, de forma muito objetiva. Porque o próprio nome do livro já mostra o que Deus está fazendo no meio do seu povo ali no deserto. O próprio nome do livro também já está lá no primeiro versículo de Números. O versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai. Então, o nome de Números é Bamidbar. É o nome desse livro em hebraico. B-A-M-I-D-B-A-R. B-A, né? B de bola, B-A-M-I-D-B-A-R. Bamidbar. Que significa o quê? No deserto o Senhor fala, ou no deserto é o lugar da palavra. Então, se a gente for observar o que Moisés escreve nesse livro de Números, a gente vai perceber que Deus está falando com o seu povo enquanto eles estão caminhando no deserto. É ali no deserto que Deus está conseguindo falar com eles, de forma que eles conseguem ouvir a voz de Deus. Então, o livro de Números, ele nos remete a esse lugar onde muitas vezes Deus realmente nos leva, e nós sabemos que nós estamos nesse período do deserto. A gente já entendeu isso lá no comecinho de Êxodo, eu expliquei bastante sobre isso. A gente está nesse período de deserto entre a saída do Egito e a terra prometida. Então é nesse lugar que Deus fala conosco. Você quer ouvir a voz de Deus? Então nós estamos no lugar certo, no deserto, porque esse é o lugar da palavra, esse é o lugar onde Deus fala, né? Então é exatamente o nome do próprio livro de Números. Então Números não se chama Números, Números deveria se chamar No Deserto Deus Fala. No deserto é o lugar da palavra, é isso que deveria dizer o livro de Números. E Deuteronômio, vamos lá para ele. Deuteronômio é a mesma coisa, gente, é um trava-língua enorme, né? Sendo que eles poderiam ter colocado um nome muito mais fácil. Eu nem sei exatamente por que eles colocaram Deuteronômio. Eu já devo ter ouvido, mas eu não me lembro agora aqui na minha cabeça por que esse nome foi dado dessa forma em português. Um trava-língua, né? Muita gente erra na hora de pronunciar esse livro Deuteronômio. Muita gente erra. Por quê? É um trava-língua. É difícil mesmo. Se você não falar meio que rápido ou de forma intuitiva, né? Você vai acabar errando. Mas Deuteronômio não chama Deuteronômio no hebraico. No hebraico é muito mais fácil o nome desse livro, que tá lá no primeiro versículo também. Estas são as palavras. Então esse livro chama palavras, que é a palavra em hebraico devarim. Bem assim mesmo, do jeito que eu falei. Devarim, com M no final. D-E-V-A-R-I-M. Devarim, que significa palavras. Então, se a gente pudesse colocar um nome em hebraico aqui no livro de Deuteronômio, seria muito mais fácil a gente só escrever assim: palavras de Deus ao seu povo, palavras, porque é o significado da palavra devarim, ok? Palavras. Gente, por que eu falei isso? Agora vamos voltar aqui para nossa aula. Por que eu falei isso? Porque para eu entender, gente, o contexto
de um texto, eu preciso entender a função daquele livro que eu estou lendo. Não acabei de falar para vocês que quando a gente compra um livro, que a gente olha a capa do livro, então a gente identifica o assunto que está sendo tratado naquele livro? Não acabei de falar isso para vocês? Com a Bíblia, gente, não é diferente. Nós precisamos ser críticos nesse aspecto e olhar para cada livro da Bíblia exatamente com o propósito ou com o olhar de quem sabe para que aquele livro foi escrito. Então, se eu vou ler Gênesis, qual é o entendimento que eu preciso ter a hora que eu abro a Bíblia no capítulo 1 de Gênesis? Saber que tudo que está escrito no livro de Gênesis é o que Deus fez no princípio. Então, tudo que Deus fez no princípio está escrito no livro de Gênesis. Então, eu olho como o início de todas as coisas feitas por Deus, o início da nação de Israel, o início do chamado de Deus para Abraão, o início do nascimento dos filhos de Jacó. Tudo é o início de todas as coisas, ok? Então, esse é o propósito do livro de Gênesis. Quando eu vou para o livro de Êxodo, que é o que a gente está, eu preciso olhar para o livro de Êxodo e ver que Êxodo foi escrito com o propósito de, então, trazer o significado do seu nome, que é nomes. Então, Deus está dando uma identidade. Então, nós estamos estudando o livro de Êxodo, e se você olhar para trás, as aulas que nós já tivemos até aqui, você vai perceber que Deus está tentando mudar a mentalidade do povo de Israel. Deus está querendo mostrar para eles agora de quem eles são filhos, de quem eles são servos, de quem eles são agora, de quem eles pertencem, qual é o significado da vida deles, de onde eles vieram, eles são descendentes de quem, qual é o propósito de Deus, qual é a sua identidade. Israel, quem é o teu pai? O pai de Israel é Isaac, né? O pai de Israel é Abraão, e Israel que eu estou falando aqui é Jacó, né? O nome mudado dele para Israel. Então, as 12 tribos que estão aqui, esse povo todo que saiu do Egito, quem vocês são, Israel? Nós somos filhos de Jacó, Isaac e Abraão. Nós somos filhos de Deus. Deus fez uma promessa. Então, entende que eles têm todo um contexto de identidade. E eles então estão buscando agora uma nova reputação, tanto para eles quanto para o próprio Deus. Deus está colocando agora o seu nome, se apresentando como Senhor para eles, para Israel, e colocando então agora uma nova reputação. Quem é Deus? Quem é o Deus de Israel? E Deus então vai se apresentar como esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Ok. Então, quando a gente está lendo Êxodo aqui, a gente precisa ter esse entendimento. Deus está dando uma identidade para o seu povo. Mas quando a gente começa a ler Levítico, que é o caso que a gente está lendo hoje, qual é o entendimento que eu preciso ter? Qual é a visão que eu preciso ter lendo o livro de Levítico? Eu preciso entender que esse livro foi escrito por Moisés, dando então um chamado, uma missão para a tribo de Levi. Então, tudo que vai estar escrito ali no livro de Levítico, inclusive o que a gente leu aqui, está falando muito mais de uma tribo específica. Uma convocação também, Deus está convocando uma tribo inteira para ser uma tribo de sacerdotes. Então, a gente vai ver ali Deus falando estritamente para a tribo de Levi. Então, 99,9% do que está escrito no livro de Levítico, ele está sendo direcionado para uma tribo, para toda uma família da tribo de Levi e da tribo sacerdotal de Arão. Então, tudo que está escrito ali, eu preciso ver para quem está sendo direcionado essas palavras. Essas palavras não estão sendo direcionadas para a tribo de Ruben, nem para a tribo de Naftali, nem para a tribo de Judá, não. Para a tribo de Levi, para os levitas, para os sacerdotes, para todos aqueles que agora vão servir a Deus
diante de Deus no tabernáculo. Então, todo o livro de Levítico está direcionado para isso. E o livro de Deuteronômio, que a gente leu alguns versículos aqui. O livro de Deuteronômio é um livro que está, então, trazendo à memória quem Deus é para uma nova geração. A geração que está ouvindo Moisés falar essas palavras, o Devarim, a geração que está ouvindo Moisés falar com eles, não é a mesma geração que saiu com Moisés do Egito. Todos aqueles homens e mulheres que saíram do Egito com Moisés e que pecaram contra o Senhor no deserto já morreram. Todos, literalmente todos, não sobrou ninguém. Quais foram os únicos que sobraram ali no livro de Deuteronômio, além de Moisés? Quem foi? Alguém sabe me dizer? De todo aquele povo que saiu do Egito em direção à terra prometida, só tinha mais 2 pessoas, além de Moisés, viva daquela primeira geração, daquele povo todo. Quem? Perdão? Josué e Caleb. Josué e Caleb, exatamente. Então só tem 3 pessoas que são daquela primeira geração que saiu lá do Egito. Então só tem Moisés, Josué e Caleb. Só. Todo o restante do povo que está ali diante de Moisés, ouvindo as palavras que ele vai falar em Deuteronômio, são outra geração, são os filhos e os netos daquela primeira geração que morreu já toda no deserto. Então a gente tem um livro, Deuteronômio, a gente vai ver muito isso. A gente acabou o livro, acho que ontem, hoje, né? Na leitura. E eu falei para o pessoal todo o tempo durante a leitura de Deuteronômio. Deuteronômio parece uma repetição do livro de Êxodo, de alguns trechos de Levítico e de alguns trechos de Números, ok? Parece não, é. Por quê? Porque Moisés está dando palavras, está dando a palavra de Deus para uma nova geração. Então ele está relembrando tudo aquilo que Deus falou desde a saída do Egito. Por quê? Porque essa galera que está aqui em Deuteronômio, junto com Moisés, Josué e Caleb, é uma geração nova que talvez perdeu muito do que seus pais não falaram, do que Deus fez desde o momento que eles saíram lá do Egito. Então, como é que eu leio o livro de Deuteronômio? Eu leio o livro de Deuteronômio lembrando que muitas das leis que eu vou ler em Deuteronômio, elas estão ligadas diretamente a Êxodo, ou a Números, ou a Levítico. Então, quase vai ser a mesma coisa que Moisés vai falar. Parece que ele está realmente só fazendo um espelho, né, do livro de Êxodo. E é quase isso mesmo. É como se Moisés pegasse o livro de Êxodo, de Levítico e Números, se ele já tivesse com esses livros todos escritos, pegasse na mão dele e falasse: gente, chega aqui pertinho de mim, deixa eu ler para vocês tudo que Deus fez até aqui. É mais ou menos isso. E como é uma geração nova, muito do que aquela geração está ouvindo de Moisés é realmente novidade, é realmente algo novo, ok? Porque muitos deles, os pais não contaram tudo o que aconteceu. Alguns sim, outros não, mas Moisés está relembrando. Por quê, gente? Porque o livro de Deuteronômio vai ser a ponte de entrada para a Terra Prometida. É exatamente no final do livro de Deuteronômio, início do livro de Josué, que nós vamos ter a entrada, né, de Israel na Terra Prometida. Então, Moisés termina esse livro de Deuteronômio falando, lembrando todo o povo de Israel que está ali diante dele, junto com Josué e Caleb. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês precisam cumprir exatamente como Deus pediu. Exatamente isso que Deus está fazendo. Então, quando a gente lê os textos que a gente leu hoje, e a gente vai começar a ler textos assim, daqui para frente, junto, né? Por que eu vou ler já os textos todos juntos que são iguais? Porque é exatamente isso que a palavra vai estar fazendo. Nós só vamos estar em épocas diferentes de escrita, né? Êxodo está sendo escrito no início da libertação do Egito. Depois Levítico vai estar sendo escrito direcionado para a tribo de Levi, que está ali no meio do povo. E depois Deuteronômio vai estar sendo escrito para uma segunda geração que já vai estar entrando na Terra Prometida. Então a gente tem aí
uma ramificação da mesma leitura, do mesmo texto bíblico, ok? Por isso que eu estou explicando isso aqui para vocês, para a gente olhar para os textos com esse olhar. Quando a gente estiver falando de Êxodo, eu tenho que pensar de uma forma. Quando eu estiver lendo Levítico, eu tenho que pensar de outra forma para quem está sendo escrito. E quando eu estou lendo Deuteronômio ou Números, eu tenho que pensar de outra forma. Aí sim, o texto começa a fazer sentido para nós. Aí eu vou saber o que são leis de mim, né? Mim não faz nada, né? Eu com Deus, né? Quais são as leis civis? O que Deus está dando uma lei para que Israel viva bem? E quais são as leis cerimoniais, que vão ser leis que vão estar ligadas diretamente ao tabernáculo, que vão estar ligadas diretamente aos levitas ou às pessoas que querem se chegar diante de Deus ali no tabernáculo. Entenderam até aqui? Faz joia para mim. Compreendida? Vamos fechar e já abrir para eu dar continuidade sem precisar fechar? Joia? Voltem bem rapidinho, 9 pessoas. Tudo bem aí, Rê, com a turma? Então tá bom. Falei pra galera. A pessoa sem óculos, que bênção, aleluia, Jesus é bom. Vamos lá, então? Então, entendido aqui o que a gente está lendo, ou o significado de cada um dos livros, agora sim, então, a gente pode olhar para o texto como ele está sendo, então, dito para nós. Então, o capítulo 21, que a gente leu, o Êxodo, Levítico e Deuteronômio, eles estão falando de um mesmo assunto. Qual é o assunto que está sendo dito? Escravos, ok? Mas esses escravos não são quaisquer escravos. Aqui nós temos 2 tipos de escravos, ok? E interessante que os teólogos eles vão olhar para esse texto de Êxodo 21 como o início de uma troca de identidade de Israel. Por quê? Depois que Deus já dá os 10 mandamentos, que Deus começa a falar sobre os seus mandamentos, em seguida, o primeiro texto que Deus se preocupa em falar através de Moisés é justamente sobre a questão de escravos. Então, Israel está saindo do Egito, onde eles eram escravos durante 430 anos. Agora eles são libertos do Egito, eles estão caminhando no deserto com Deus. Deus já começa a se apresentar ao seu povo como o Senhor Todo-Poderoso, como Deus na vida deles. Deus fala que Ele é o único Deus, que Ele é Senhor sobre todo aquele povo. E quando Ele fala Senhor, gente, eu preciso que vocês estejam atentos na hora da leitura para esse Senhor com letra maiúscula e esse Senhor com letra minúscula, ok? Senhor com letra maiúscula, o texto vai estar falando sobre Deus. Senhor com letra minúscula, o texto vai estar falando sobre um dono de escravos, né? Um dono de alguns trabalhadores, como se eu falasse patrão, tá? A gente poderia trocar essa palavra por patrão e vocês iriam entender muito mais facilmente, talvez. Mas o texto usa para aquela época, para aquele tempo, era o termo usado, era senhor, ok? Então, um senhor tem vários escravos,
mas o Senhor com letra maiúscula está dizendo que ele é Senhor sobre todo o povo de Israel. Então Israel pode até ter um senhor terreno, mas Israel tem um Senhor sobre todos os senhores, né? Então por isso que o texto de Apocalipse também vai citar sobre isso, né? O Senhor dos senhores, e aí lá vai estar escrito o Senhor, o primeiro Senhor com letra maiúscula, o segundo Senhor com letra minúscula, né? O Rei dos reis, rei com letra maiúscula e reis com letra minúscula. Então Deus sempre vai ser Senhor de senhores. Vou falar Senhor porque é isso mesmo que a Bíblia está querendo falar, né? Está falando de escravo. Então, Senhor de senhores, e nós vamos ter sempre um rei sobre todos os reis dessa terra. Então, Jesus sempre vai ser rei com letra maiúscula sobre qualquer rei dessa terra. E o Senhor vai ser Senhor com letra maiúscula acima de qualquer senhor dessa terra. E todos nós, então, sem exceção, pode ser Senhor, pode ser rei, pode ser levita, pode ser sacerdote, pode ser autoridade, pode ser um juiz, pode ser quem for. Todos nós, diante de Deus ou diante do Senhor, somos escravos. Você precisa compreender isso na sua mente. Gente, isso é uma necessidade que os evangélicos precisavam compreender. Os evangélicos precisavam pôr isso na mente. Nós precisávamos ter camisetas escritas. Nós precisávamos ter slogan, nós precisávamos ter muito mais páginas, nós precisávamos ter muito mais canais no YouTube com o nome Somos Escravos de Deus. Nós precisávamos incutir isso na nossa mente, porque isso é uma realidade espiritual. Isso é uma realidade muito mais forte do que dizer que nós somos filhos, ok? Por quê? Porque se eu entendo sobre esse estado de escravidão, sobre esses textos que nós estamos lendo hoje, sobre escravos, por isso que Deus está tratando sobre isso, quando eu entendo essa questão de que eu era escravo nas mãos do faraó, quando eu entendo que eu era escravo na mão do diabo, quando eu servia a esse senhor com letra minúscula, que é faraó, que é o diabo, que é esse opressor das nossas vidas, eu era obrigada a pecar. Eu não conseguia não pecar, porque ele me oprimia de tal maneira que eu não conseguia vencer o pecado. Mas a partir do momento que nós fomos redimidos, grifa para mim, por favor, ou circula, ou escreve bem grande na página da tua Bíblia aí, lá no Deuteronômio 15. Lembra que eu falei para vocês deixarem as páginas marcadas? Vai lá em Deuteronômio, capítulo 15, onde a gente leu, versículo 15. Deuteronômio 15, 15. Deuteronômio 15, 15. Lá tá assim, ó: lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, com letra maiúscula, o seu Deus, o redimiu. Circula essa palavra redimiu, grifa, escreve bem grande, faz um negrito na sua Bíblia, faz qualquer coisa, deixa essa palavra em letras garrafais na sua Bíblia. Quem gosta aí de lettering, né, que é a nossa amiga Aninha, faz um redimiu bem grande nessa página da tua Bíblia, né? Faz alguma coisa. O que é evidências? Deixa bem em evidência. Em evidência. Eu pensei que era começou com de letrinhas. Deixa aí, grande. Se tá pequeno, deixa grande. Você vai precisar sempre, põe lá na capa da Bíblia, né? Faz alguma coisa, por favor. Você precisa meditar nessa palavra redimiu, redenção. Você precisa falar: Senhor, me faz compreender profundamente por que eu fui redimida, por que o Senhor me redimiu, por que eu precisei da redenção. Entendeu? A gente precisa compreender essa palavra
com tanta exatidão para que realmente a gente possa ser pessoas mais sensatas na nossa vida com Deus. Porque no momento em que eu entendo isso, vamos lá, eu vou tentar explicar de forma bem simples, mais prático possível, só para a gente já passar o assunto. E eu tenho um vídeo, depois quem quiser saber mais a fundo ou estudar um pouquinho mais esse tema, a gente tem esse vídeo dentro do tema de dízimo, primícias e ofertas. Eu falei especificamente sobre a questão da redenção. E se você pôr em vídeos no YouTube, vão aparecer diversos vídeos falando sobre esse assunto e que vão te dar uma melhor explicação sobre esse termo. Mas o que significa a palavra redenção ou redimir, né? Ou ser redimido? Nada mais é do que exatamente esses 3 textos que a gente leu. Então a gente fala de um escravo, de alguém que era escravo, que empobreceu, que tem uma dívida muito grande, que não consegue mais pagar a sua dívida, ok? E essa pessoa, então, por causa da pobreza, da miséria que ela se torna escravo de alguém. E no momento que ela se torna escravo de alguém, ela não tem condições, porque escravo, gente, não tem salário. Escravo não tem herança. Escravo não tem rendimento. Escravo é escravo. Ele só trabalha para pagar a sua própria dívida, ou ele só trabalha para ter o seu próprio sustento. É a única coisa que um escravo faz. Ele vai trabalhar diariamente para o seu senhor, com letra minúscula, até que ele pague a dívida que ele tem com aquela pessoa, ou até que ele consiga, sei lá, de alguma maneira sair daquela situação, ok? E o texto, então, aqui que nós lemos hoje vai nos falar que a forma como Deus encara esse escravo é exatamente como está escrito aqui. Então, existem aqui acho que 2 ou 3 tipos de escravos, né? Ou Deus vai colocar primeiro 2 parâmetros. O primeiro parâmetro que Deus vai pôr é um hebreu sendo escravo de um outro hebreu, ok? Um israelita sendo escravo de um outro israelita, um irmão, né? Israelita. Por exemplo, alguém da tribo de Dan ficava muito pobre, perdia tudo que ele tinha, e aí ele não tinha mais como sobreviver, nem ele, nem a família. Então ele chegava para alguém ou da sua própria tribo, da tribo de Dan, ou de uma outra tribo e dizia assim: olha, eu não consigo mais sobreviver, eu perdi tudo que eu tinha, eu posso ser seu escravo porque eu preciso pelo menos ter aonde morar, porque eu perdi tudo que eu tinha, eu preciso pelo menos comer, tanto eu quanto a minha família, e eu preciso ter um teto, né? Então eu preciso ter aonde morar, eu preciso ter o que comer e eu preciso ter o que vestir. Então, o básico da vida precisa acontecer. Ninguém vai conseguir ser alguém sem essas 3 coisas, sem ter onde morar, sem ter o que comer e sem ter o que vestir, ok? Então, a pessoa ia lá e se oferecia para ser escravo do seu irmão israelita, do seu irmão hebreu, né? A palavra fala. E aí, essa pessoa, ela falava: tudo bem, Deus está dizendo que é bom que você faça isso, né? Se uma pessoa ela empobrece, se uma pessoa ela perde tudo que ela tem, que você possa ajudar. Então, a pessoa da outra tribo ou da mesma tribo que tinha mais condições, então tomava aquele israelita como escravo. Só que Deus coloca uma coisa muito séria aqui. Olha o que Deus vai falar nesse primeiro caso aqui. Êxodo 21, versículo 2. Êxodo 21, 2. Ele diz assim: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Então, há uma forma da pessoa ser liberta daquela escravidão, e é no 7º ano. Então, quando alguém se vende como escravo, israelita para israelita, gente, grava isso na mente, tá bom? Eu não quero ficar repetindo para não ser... ficar falando a mesma coisa, mas tem que lembrar isso. Nós estamos falando que Deus está falando de israelita para israelita. Então, entre irmãos, tá? Então, ele chega lá e se vende para o outro israelita. Então, esse israelita precisa saber que aquele israelita que está se tornando seu escravo só vai poder trabalhar para ele durante 6 anos consecutivos. No 7º ano, ele é obrigado a libertar aquele escravo.
Ué, mas eu comprei aquele escravo, ele é meu. Eu não vou libertá-lo. Deus vai falar que é para libertar, pronto e acabou. Porque Deus está ensinando algo ao seu povo. Deus está nos trazendo uma sombra de algo futuro. Lembra? Todo o Velho Testamento nos remonta para uma sombra, para algo que vai acontecer no futuro de forma plena. Então Deus está ensinando para Israel a questão do que é ser um escravo. Então Deus está dizendo assim, durante 6 anos essa pessoa vai poder ser o seu escravo, mas no 7º ela tem que ser liberta. Como que ela é liberta? Primeiro em Êxodo Deus vai dizer sem precisar pagar nada. Essa pessoa não te deve nada. Você deu casa, você deu comida, você deu roupa, você deu tudo que ela precisava durante esses 6 anos, mas ela vai sair no 7º sem precisar te pagar nada. Ela está livre, ela pode sair e fazer o que ela quiser depois dos 6 anos. Mas aí Deus continua falando, né? Ainda em Êxodo, ele diz assim, ó: se essa pessoa chegou solteiro, se essa pessoa que perdeu tudo chegou solteiro, ela receberá a liberdade, ok? Então ela vai embora do jeitinho que ela chegou. Se ela chegou casado, se ela veio a ser escravo daquela pessoa já como esposa, ela, ou com os filhos também, a palavra não fala, mas provavelmente também tinha isso. Então, do jeitinho que a pessoa chegou para ser escrava, no 7º ano ela pode ser liberta. Só que existe uma outra questão. Aí o texto continua, 4. Se o seu senhor, senhor com letra minúscula, lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Gente, fala a verdade para mim. Quem é que em sã consciência, né, vai chegar ali numa casa, vai chegar num lugar para uma família e começar a ser escravo dessa família ali, trabalhar para ela para sobreviver, só que ela entrou solteira. Aí ela chega lá, o seu senhor de letra minúscula se agrada daquele escravo, porque é isso que o texto está dizendo, ok? E aí ele vai dar uma esposa para aquele escravo. E que esposa que esse senhor poderia dar, gente, se não as suas próprias filhas, ok? Não teria outras pessoas ali na casa de mulheres que esse homem poderia dar como esposa para esse escravo. Então o que a palavra está dizendo é que esse senhor com letra minúscula, ele vai lá e dá uma das filhas para esse escravo casar. Ele gosta tanto do escravo que ele vai dar uma das filhas para esse escravo casar. Quando ele casa com essa filha, dentro desse período dos 6 anos, ele casa e tem filhos e filhas com essa esposa, né, com a filha do seu senhor. Então, quando completa os 6 anos, que vai entrar o 7º e que ele vai poder ser liberto, ele vai poder sair livre. Só que Deus está dizendo que se ele chegou solteiro, ele deve ir embora solteiro. Se ele chegou casado, ele pode levar embora a esposa. Mas se ele chegou solteiro e dentro já da casa do seu senhor é que ele casou e teve filhos e filhas, ele tem o direito de ser livre, mas somente ele. A esposa e os filhos, então, deverão continuar ali na casa do senhor, que seria a filha, né, do seu senhor e os seus netos. Então, esse homem pode se tornar livre a partir desse momento. E aí o texto continua, ok? E aí a gente começa a entender por que Deus está falando dessa forma. Porque como existe uma sombra aqui, então Deus está falando algo espiritual para nós também. Não é algo somente físico, não é algo natural, mas tem algo espiritual também. Versículo 5 de Êxodo, ele diz assim: se porém o escravo declarar, eu amo o meu senhor. Perceberam aí a primeira parte? Eu amo o meu senhor. Ele não está dizendo, se o escravo declarar, ah não, eu amo muito a minha esposa, eu amo muito os meus filhos, por isso que eu vou me tornar escravo. Não, não. A primeira coisa que esse escravo está declarando é, eu amo o meu senhor. Por que ele vai começar declarando isso? Porque na verdade há uma gratidão imensa desse escravo para o seu senhor. Porque esse senhor, com letra minúscula, ele recebeu essa pessoa que havia ficado pobre, ele deu abrigo, ele deu casa, ele deu comida, ele deu roupas, ele deu o que comer,
E além de tudo, ele foi tão generoso com esse escravo que ele ainda deu uma filha e ele ainda deu a prosperidade para essa pessoa, para ela ter filhos e filhas. Ali ele formou uma família. Ali ele fez a sua vida durante aqueles 6 anos. Então no 7º ele está livre, mas ele está livre do jeito que ele chegou. Ele está livre do jeito que ele veio. O seu Senhor não vai libertar toda essa família assim, né? Assim, de qualquer jeito. Não, mas esse escravo precisa entender agora eu vou falar, o que Deus fez na vida dele durante aqueles 6 anos. E por isso que ele começa dizendo que ele ama o seu Senhor. A gratidão é algo tão poderoso, gente, que a pessoa ela vai desejar ficar. Eu vou ler o restante do versículo 5. Se, porém, o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, aí ele vem, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Ok? Ele mesmo está declarando, eu não quero sair livre. Por quê? Primeiro eu amo o meu Senhor, depois eu amo minha mulher, depois eu amo os meus filhos. Então a gratidão é algo que prevalece na vida desse escravo. Aí versículo 6, o seu Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será escravo por toda a vida. Então aqui é uma lei que ao mesmo tempo ela é espiritual, porque tem um cunho de redenção aqui, ok? A gente vai entender isso melhor depois. Mas aqui tem uma lei civil. Por quê, gente? Porque Deus não estava dando uma lei para Israel que no 7º ano todo escravo deveria sair livre. Era uma lei civil, ok? Sobre escravos. Então, se qualquer pessoa de Israel não cumprisse essa lei, ela deveria ser punida. Ela teria com certeza alguma punição. Então, se algum senhor não libertasse o seu escravo no 7º ano, sem ele precisar pagar nada, totalmente livre, e não libertasse ele para ir para onde ele quisesse, para voltar para sua terra, para voltar a fazer os seus próprios negócios, para voltar a fazer alguma coisa, ele iria ser punido. Só que então esse escravo, por causa da gratidão ao seu senhor e à sua família que ele constituiu ali, ele vai dizer, eu não quero sair livre, eu quero ficar com o meu senhor. Então a palavra aqui, gente, para juízes é bem interessante, porque o texto foi traduzido para o português como juízes. E provavelmente sim, tinha a ver com juízes no sentido de juízo mesmo, né? De tribunal, como a gente pensa aqui na tradução. Mas a palavra no hebraico, no original de juízes, não é juiz de tribunal. É a mesma palavra para Deus, é Elohim em hebraico. Então essa palavra juízes aí no hebraico, no original da palavra de Deus, é a palavra Elohim, que é a palavra Deus. Então o seu senhor deveria levar esse escravo diante de Deus e fazer com que ele então seja marcado, seja então seja feita uma confissão com a sua própria boca de que ele não queria ser livre, de que ele então queria ser escravo por toda a vida. Gente, escreve isso e fala assim, Espírito Santo, me leva à compreensão do que essa palavra tem para dizer ao meu espírito. Porque é algo muitas vezes tão pessoal, nós ouvirmos uma palavra como essa e tentarmos entender no contexto do que a palavra de Deus está dizendo, não com o óculos, né, com a chamada cosmovisão que a gente tem a respeito de escravidão. Vamos abrir um parênteses aqui? Que horas são, gente? Eu esqueci de novo de pôr o despertador. Eu entro na aula tão empolgada e 9h20. Vou terminar aqui o assunto porque eu não vou nem entrar lá no livro, senão a gente vai perder o foco do que eu tô falando aqui. O que acontece?
Deus tem algo tão poderoso para falar conosco a respeito dessa palavra, que às vezes a gente lê um texto como esse e a gente começa a tentar olhar para o texto com a visão e a mentalidade que a gente tem a respeito de escravidão. Vamos fazer um teste bem rápido aqui com vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu falo para vocês a palavra escravo, o que vem, a primeira coisa na mente de vocês? Por favor, não pensem para falar, só falem o que vem na mente. Quando eu falo escravo, para vocês, o que vem na mente, qualquer palavra que vem na mente de vocês, qual é a primeira coisa que aparece? Corrente, que mais? Que mais, gente? Negro. Negros. Alguém falou aí negros, né? Que mais? Qual é a palavra? É escravo. Dor, no sentido da pessoa te oprimir. Tá. Dor, opressão. Que mais? Mais alguém? Sem liberdade. Sem liberdade. Ok. Tá bom. Mais alguém? Senão eu vou falar agora. A corrente, a pessoa amarrada daquilo, né? A corrente, né? Então, o escravo, na nossa cabeça, ele tá sempre acorrentado. Isso, duas pessoas falaram sobre correntes. Alguém falou sobre negros. E aí, automaticamente, nós brasileiros nos remetemos mesmo. Se a gente não estivesse falando de Bíblia e eu perguntasse assim, gente, a palavra escravo ou escravidão, o que vem na mente de vocês? Talvez viesse muito mais essa questão da escravidão no Brasil, né? Que tem a ver com os negros que eram trazidos da África, que eram escravizados aqui pelos senhores feudais na época dos engenhos, ok? Então a gente tem mesmo. Aí quando a gente pensa nesses negros aqui do Brasil, o que a gente lembra? A gente lembra de senzala, a gente lembra de tronco. Quem assistiu 12 anos de escravidão? Ou 12 anos, alguma coisa? Quem assistiu esse filme? Alguém aqui assistiu? Aconselho vocês. Você assistiu, né, André? Eu aconselho vocês a assistirem esse filme, tá? Ele é bem forte em vários aspectos. Tem umas cenas um pouquinho picantes, então não dá pra assistir com criança na sala. Mas o foco do filme não é esse, tá? Então a ceninha picante que tem lá, dá pra dar vai pra frente, tá tudo certo e a gente não assiste. Mas o filme em si, ele faz uma referência muito forte ao que aconteceu no Brasil. Bom, voltando pra cá, Brasil não, Estados Unidos. Mas voltando para cá. Então, quando a gente pensa em escravidão, quando a gente está lendo um texto desse aqui na Bíblia, a cabeça do brasileiro do século 21, ele vai fazer a referência àquilo que a gente tem mais próximo de nós. E o que nós temos de mais próximo de nós aqui no Brasil é exatamente a escravidão que aconteceu desde a colonização do Brasil. E foi uma escravidão extremamente terrível. Não se compara, gente, em nada do que Deus está falando aqui na palavra sobre escravidão, ok? É surreal o que era feito com esses negros que eram trazidos da África e que se tornavam escravos aqui dos senhores feudais na época da colônia no Brasil, ok? Então, assim, se a gente pudesse apagar a visão que a gente tem, a cosmovisão que a gente tem de escravidão, nós deveríamos apagar. Mas não dá, ok? Porque isso foi uma realidade no Brasil e foi terrível. Mas a escravidão no tempo, esse tempo aqui que Moisés estava escrevendo, o contexto escravo, gente, tinha muito mais a ver com ação social do que com opressão. Por que eu estou falando isso? Olhem aí, por favor, versículo 43 de Levítico. Levítico 25, 42 e 43. E depois a gente vai ler Levítico 46. Então, Levítico 25, o primeiro versículo que a gente vai ver sobre isso que eu estou falando aqui agora é o 42 e o 43. Olha o que Deus está dizendo para o seu povo. Pois os israelitas, 42, pois os israelitas são meus servos. Então, quem é nosso Senhor, gente? Senhor de todos, Deus. A quem tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Então, Deus jamais
vai permitir que um israelita seja vendido para outras nações, para outras pessoas, ok? Como escravo. Então, nenhum israelita deveria ser vendido, ok? O que Deus está falando sobre tomar um escravo é entre as famílias, entre os clãs, entre as tribos de Israel. Você vai ajudar o teu irmão que empobreceu. Você vai ajudar o teu irmão que perdeu tudo. Você vai ajudar essa pessoa que entrou em falência. É disso que Deus está falando. Por quê? Porque Deus está dizendo, vocês não são donos de vocês. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês não podem ter domínio uns pelos outros. Olha o que ele continua dizendo, 43. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam ao seu Deus. Deus está dizendo para os senhores, com letra minúscula, não, os de Israel, tá? Israelita para israelita. Não dominem impiedosamente sobre eles. Então, se você se tornar senhor de algum irmão israelita, não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. A palavra está pedindo para a gente ter temor de Deus quando a gente vai ajudar um irmão, quando a gente vai ajudar alguém que Deus está colocando na nossa vida para que nós sejamos o socorro daquela pessoa naquele momento. Então Deus está dizendo que de nenhuma maneira os israelitas poderiam ser vendidos como escravos, nem para outros povos, muito menos entre eles. Porque, gente, o contexto de escravidão aqui na Bíblia, no Êxodo, em Deuteronômio, no Velho Testamento, não é a mesma forma que a gente vê escravidão no contexto Brasil e África. Não tinha essas correntes, não tinha tronco para apanhar, não tinha não dar comida, não tinha senzala, não tinha roupas diferentes para o escravo e para o senhor, não tinha comida diferente para o escravo e para o senhor. O escravo aqui de Êxodo, Deuteronômio, Levítico, da tribo de Israel, ele deveria ser tratado como um irmão da casa, como alguém que simplesmente está passando por um período difícil, financeiramente falando. Mas essa pessoa tinha a possibilidade de se reerguer, de se tornar uma pessoa também de novo, próspera. E ele deveria buscar isso. Estão me entendendo até aqui? Então, todas essas palavras que a gente usa no momento de pensar em escravidão, ela está totalmente fora de contexto do que a Bíblia está dizendo. Deus não tem essa história. Versículo 46, do mesmo texto aí de Levítico 25, 46. Vocês poderão deixá-los como heranças para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Se a pessoa quiser ficar, ela vai poder ser escravo para sempre ali na casa, como a gente já leu. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. O livro de Levítico aqui também, a gente vai falar um pouquinho mais semana que vem, ele vai falar sobre comprar escravos de outras nações. Aí tudo bem, essa pessoa ela talvez se tornaria escravo para sempre de Israel, porque era de outra nação. Aí Deus está falando de outros povos. Aí tem um outro contexto que a lei vai dar aqui para nós em Levítico. Mas um israelita, ele jamais poderia ser tido como alguém simplesmente escravo, separado. Então quer dizer que o escravo israelita, ele comia na mesma mesa do seu senhor, ele dormia provavelmente dentro da mesma casa, ele tinha as mordomias da casa, ele não era preso em uma senzala, ele não era preso por uma corrente, ele podia ir e vir para onde ele quisesse. Pode falar, Dai. Tem alguma coisa a ver também essa questão dele falar sobre a escravidão para eles em si não fazer o que o próprio faraó fez com eles também? É isso. Em vários textos a gente vai ver essa questão de Deus comparando, né, como o Egito tratou o seu povo Israel impiedosamente, né, como eles oprimiram, porque Deus, ele tem uma visão, gente, para a humanidade
de que nós, como irmãos humanos, nós não podemos tratar o próximo de forma a denegri-lo, de forma a humilhá-lo, de forma a oprimi-lo. Entende o que eu estou querendo dizer? Se você tem mais dinheiro do que uma pessoa, para Deus, você é igualzinho àquela pessoa. Então, por que uma pessoa vai oprimir a outra simplesmente por uma questão de posição social, ou de status, ou de qualquer outra coisa? Deus jamais, gente, vai se alegrar com alguém fazendo algo com uma outra pessoa de forma a oprimi-la, a colocar para baixo, a humilhar uma pessoa. Isso é inaceitável diante de Deus, seja para o povo israelita ou seja para nós hoje como igreja, ok? Nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos ter a mente de Deus nesse aspecto. Diante de Deus, todos os seres humanos são iguais. Diante de Deus, o valor de um ser humano é igual, ok? E Deus, então, Ele nos redimiu, Ele pagou o preço por nós, ok? Então, nós precisamos ter isso em mente de forma muito clara. Então, esse texto de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, ele está falando sobre isso, sobre esse entendimento que Israel agora precisa ter a respeito de escravo, a respeito de escravidão, a respeito de ação social com seu irmão, a respeito de não oprimir, a respeito de dar liberdade. Ninguém deve ser preso numa escravidão, porque ninguém é dono de ninguém nessa terra. Deus é o nosso dono. Ele pode fazer o que Ele quiser conosco, mas nós, entre irmãos, nós não podemos e não devemos oprimir ninguém debaixo de escravidão. Todos nós somos livres diante de Deus. Ele deseja nos dar essa liberdade em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender esses princípios. Ora aí, gente. Que horas são? 9h30. Ok. Então vamos parar por aqui, porque a gente já entrou bastante nesse contexto dos escravos. Provavelmente semana que vem a gente vai dar uma pincelada em alguma coisa, mas aí eu vou falar sobre o jubileu, né, que também está no texto de Levítico, e por que essa diferença. Mas eu quero que vocês já entendam somente essa questão da escravidão. Deus não tem o mesmo conceito aqui na Bíblia de escravidão que nós temos a respeito do que já aconteceu, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como acontece em tantas nações ainda, com escravidão infantil, aqui no Brasil mesmo, de vez em quando eles estouram alguns cativeiros onde pessoas são mantidas escravas, né? E aí sim, elas não têm dignidade, elas não têm o mínimo para comer, elas não têm o mínimo para se vestir, elas não têm o mínimo de casa, né, de uma moradia decente, e elas não têm o mínimo de salário. Então é indigno para o ser humano ser tratado dessa forma. É dessa forma que Deus vê a escravidão. Deus vê a escravidão muito mais como uma ajuda social que você está fazendo ao teu próximo até que ele se levante financeiramente, do que você oprimi-lo, humilhá-lo, trazer ele para uma vida indigna. Isso é triste diante de Deus, amém? Não há condições disso acontecer diante do Senhor. Entenderam até aqui, gente? Tudo bem até aqui? A gente precisa falar sobre esses conceitos para que durante as nossas leituras aqui daqui para frente, toda vez que aparecer essa questão de escravo, senhor, a gente vai saber do que Deus está falando e a forma, por que Deus está falando dessa forma com o seu povo, tá bom? Então a gente vai entender um pouquinho mais isso semana que vem. Gente, semana que vem vamos fazer o seguinte, vamos inverter, se vocês não se importarem, a gente começa com o livro durante 15 minutos, e aí depois eu entro na aula, tá? Ou de vez em quando a gente vai revezando para ficar mais fácil. Pode falar. Tá dando tchau? Meu Deus, é para parar de falar. Olha que menina mal educada, deixa ela. Ah, tá dando tchau porque ela tá saindo. Então tá bom, gente, vamos orar pra gente terminar? Em nome de Jesus. Quem quer orar aí pra gente terminar? Alguém se candidata ou eu posso orar aqui mesmo? Eu oro.